Gente do bem, olha, a criançada tá toda aqui hoje para assistir essa live. Meninas e meninos. Começamos atrasados, né? A gente está atrasado, gente. Chega sexta-feira e a gente nem vê que passou. Silpesca, Rei Yuri, sejam bem-vindas, bem-vindo, boa noite. Gratidão por estarem aqui. A gente começou 2 minutos atrasado. Dá licença, chegou minha rainha. Seja bem-vinda. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Carol, boa noite, Carol. Boa noite para vocês todas, para vocês todos. É muito gratificante para a gente estar aqui. E ainda mais porque esse trabalho que a gente vem fazendo com o transtorno de personalidade narcisista tem tido uma repercussão muito grande no nosso direct, nos pontos de contato que a gente tem, com muitas perguntas, com muitas dúvidas, com muitas indicações. E isso alegra e motiva a gente a continuar, porque uma das principais questões, uma das principais necessidades, não só para o transtorno de personalidade narcisista, mas para qualquer outro tipo de problema do comportamento, da emoção, o maior entrave, o maior problema é sempre a informação. É a gente obter informação, é a gente ter entendimento do que está acontecendo. Principalmente quando se fala de comportamentos, de transtornos narcisistas. E mais ainda, como é o caso nosso aqui, quando esse transtorno... Não, Carol, a gente está com um problema técnico aqui no YouTube. Hoje vai só no Instagram. A gente depois vai passar essa live lá para o YouTube, mas a princípio a gente está só no Instagram. Marco Antônio, seja bem-vinda. Minha Dinda, seja bem-vinda, minha Dinda. Lide Dourado, seja bem-vinda. Então, principalmente quando a pessoa que tem esse transtorno narcisista se torna mãe, se torna pai, aí é mais fundamental ainda que a gente tenha informação sobre o que está acontecendo. Porque uma das coisas que nós mais vemos nos atendimentos em consultório, gente, é o alívio quando a pessoa descobre que, enfim, essa mãe tem um problema, tem uma doença. Boa noite, Andy Oliver, seja bem-vindo, querido. Quando essa criança, provavelmente já com 30, 40, 50, 60 anos, descobre que na verdade a mãe tem um problema, um transtorno de personalidade. Gente, esse transtorno de personalidade, ele está no DSM-5, na edição 5, na versão 5, que é um documento da psiquiatria americana que cataloga todas as doenças mentais. É muito sério isso, é muito real. Como a gente sempre fala, o narcisismo a gente pode comparar de certa maneira como o alcoolismo. E existe ainda muita gente que fala, e a gente entende, não vai aqui um julgamento, uma crítica, mas existe ainda alguns entendimentos de que o alcoolismo, por exemplo, é uma falta de vergonha na cara, é preguiça, é indolência, ou seja lá o que for, não quer trabalhar. Parou aí. Suiane, seja bem-vinda, Suiane. Parou aí, não sei se cortou alguma coisa. Mas assim como o alcoolismo, que também é uma doença, o transtorno de personalidade narcisista, como o histriônico, como outras questões, o borderline e tantas outras, são questões, são doenças, são problemas psicológicos, psíquicos. E é muito importante entender isso. A gente não fala nisso, a gente não pontua essa questão, vamos dizer assim, para aliviar a barra das pessoas que têm esse transtorno, das mães, dos pais, que são o foco nosso aqui. Não é isso. A gente precisa, e esse é o nosso trabalho, esclarecer. Então, trazer para quem passa por uma situação dessa, para quem é filha ou filho de pais narcisistas, esclarecer de onde vem isso ajuda, e nós vemos isso de novo em atendimentos em consultório, ajuda ao entendimento de que aquele tratamento não é pessoal.
Internet aí, gente? Me disse se voltou. Marinês, minha irmã gêmea, seja bem-vinda. Então, como eu estava dizendo, gente, se cortou aí alguma parte, me fala, por favor, hein? Como eu estava dizendo, é importante a gente entender que não existe não é pessoal aquilo. Porque o tratamento que uma mãe, um pai narcisista dá a essa criança vai formar nesse adulto sequelas reais. Baixa autoestima, insegurança, uma raiva de si mesmo, um sentimento de nunca ser suficiente. Então hoje a gente quer tratar aqui de uma coisa muito importante. A gente quer ajudar vocês a identificarem no seu dia hoje, na sua realidade hoje, através das suas palavras, das suas próprias palavras, eu chamo de um combo, né? Pensamentos, apesar de detestar essa palavra, viu? Pensamentos, palavras e ações. Freud criou o termo que ele fala como é que ele fala? Do ato falho. Então Freud entendeu que a gente comete atos falhos, seja através de palavras, de ações, de comportamentos. É quando você está numa frase e fala uma palavra completamente inapropriada, vamos dizer. Então você está falando de uma pessoa, fala, aquela pessoa, nem gosta daquela pessoa. Não é isso, não é que eu não gosto daquela pessoa. Você deixa escapar uma palavra. Então o que Freud diz? Essa palavra, na verdade, não é falha, não é errada. Ela é que é a palavra certa. Mas a gente acaba encobrindo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acha, de forma muito inconsciente. O que eu quero dizer com isso, gente? No nosso dia a dia, no seu dia a dia, independente de você ser filho de mãe ou pai narcisista, independente disso, e a gente tem uma live lá no YouTube das palavras, quem não assistiu ainda, o título, se eu não me engano, é O que sai da sua boca entra na sua vida. Independente se você tem na família transtorno de personalidade narcisista, provavelmente você tem palavras que saem usualmente no seu cotidiano que denunciam alguma crença que vem lá de trás. Então, essas palavras, esses comportamentos, algumas ações, alguns pensamentos denunciam você para você mesmo. E como é muito corriqueiro, como é muito usual, imagina, gente, eu nasci no Brasil, aprendo português e repito ele desde que eu nasci, tenho 50 anos. É muito natural falar português. Alexandre, isso é óbvio, né? E tão óbvio quanto é eu perceber na família um comportamento, escutar sempre algum questionamento sobre mim mesmo e desenvolver sobre mim mesmo aquele comportamento, aquela verdade. Então o que a gente quer fazer aqui hoje é ajudar você, e vai ser a gente vai falar muito de exemplos reais aqui hoje, para que vocês possam talvez se identificar com algum desses exemplos e a partir do que perceberem em você, começar a perceber onde que isso pode estar te levando. Então eu vou dar um exemplo aqui muito claro. A gente atendeu um caso de um profissional, um homem, muitos anos atrás, que tinha, a mãe tinha um espectro de narcisismo. E essa mãe, junto com muitos irmãos e nas reuniões em família, quando essa pessoa falava algo, se colocava diante de todos, essa mãe puxava um coro de deboche, de sarcasmo, de depreciação, de rir das palavras que falava e depois comparava de forma depreciativa. Ponto. Isso ao longo de uma vida. Essa pessoa cresceu passando por isso. Se torna um advogado extremamente competente, que fazia tudo de forma perfeita, mas quando ele precisava se colocar diante do júri, no trabalho dele, quando ele precisava defender aquela tese dele, aquela hipótese dele, eu não sei como é que se chama, ele simplesmente não conseguia. Ele simplesmente travava. Ele tinha capacidade, tinha conhecimento, tinha tudo o que alguém precisa para isso,
mas ele sem entender por que simplesmente travava. Uma coisa simples. E se pegava de forma muito cotidiana, no começo ele não percebia, se pegava dizendo que não se achava pronto para isso. Ele tinha muita vergonha, ele tinha muito medo que as pessoas rissem dele. É muito comum, gente, e nós vamos ver isso ao longo dessa live hoje, as crenças que limitam a vida do adulto estarem ligadas às situações pelas quais essa criança passou. É muito comum isso, eu chamo isso de uma receitinha de bolo. Não é difícil, é bem fácil, é isso que eu quero passar para vocês hoje. Através da autoobservação do que você costuma pensar diariamente, do que você costuma falar diariamente, e fazer ou não falar, você vai começar a perceber que, numa comparação com essas dores de hoje, o que te motiva a esses pensamentos, a falar, a não falar, isso está ligado na tua infância. A gente quer ajudar. A Carol está perguntando se é possível uma mãe com essa característica seja amorosa com um terrível e outro filho, seja terrível com um filho e amorosa com outro filho? Sim, Carol, isso é mesmo. É muito comum nos meios mais comuns que se falam sobre narcisismo, esse filho que é tratado de forma amorosa é chamado do dourado. Tem vários nomes, né? Os mais usados, o mais usado que eu vejo é o filho dourado, é o filho de ouro. Aquele é sempre o perfeito, é sempre o melhor, ele é bom em tudo, e inclusive aquele filho que é escolhido para bode expiatório, vamos dizer, onde essa mãe vai concentrar todas as críticas, toda a sua rejeição, muitas vezes essa mãe promove inclusive a inimizade dos dois, porque ela vai comparar um com o outro. Tá vendo, fulana? O seu irmão é bom, é melhor do que você. Tá vendo, fulano? A sua irmã não sabe fazer bem como você faz. É muito comum, Carol, isso acontecer. Mas isso não quer dizer que o narcisista falhou aí, meu amor. Voltou, agora voltou. Tava pausado de novo, né? Então, Carol, a gente não pode esquecer que o narcisista, ele não tem empatia. O que é isso, Alexandre? Ele não consegue reconhecer a dor do outro, nem pelas feições, tá, gente? Parece louco isso. A gente falou há 2 lives atrás, se eu não me engano, de uma pesquisa grande feita na Romênia, com crianças em orfanato. E as crianças que até os 2 anos de idade não recebiam afeto direto do pai, da mãe, cuidado, carinho, reconhecimento, amor, elas não desenvolviam o olhar para esse adulto, a troca de olhares e emoções. A criança percebia no adulto uma emoção e linkava isso com o semblante desse adulto. E inconscientemente ia registrando isso. Vamos dizer assim, que de forma muito superficial, essa é a construção da empatia. Mas se essa criança não é tratada com afeto, com reconhecimento, com amorosidade, se ela não é tratada cotidianamente, se ela não é atendida nesse anseio do ser humano de ser amado e reconhecido, e ela não tem esse contato diário, troca de emoções e olhares e gestos e falas, ela não aprende isso. Ela passa da fase de aprender. Então o narcisista não tem empatia pelo outro. Ele utiliza tanto o filho de ouro quanto o filho que, vamos dizer assim, o bode expiatório, quem vai sofrer toda a agressão emocional e muitas vezes física. Ele utiliza tanto um como o outro para o seu benefício maior, que é se manter sempre em destaque, fazer com que as pessoas sempre vejam o quanto ele é bom, o quanto ele é maior, mais importante e merece toda a reverência. É como se quisesse que todos fizessem assim para ele. Porque lá no fundo desse narcisista existe uma baixa autoestima abissal, algo que a gente não conhece, que é indescritível. Então é muito importante a gente sempre lembrar disso. Por que é importante? Porque se eu sofro com isso,
Seria como sofrer o xingamento de uma pessoa bêbada. Eu vou ficar incomodado? Sim. É agradável? Claro que não. Pode ser que eu fique chateado. Poxa, é um familiar que está me xingando, que está me agredindo. Pode ser. Mas eu sei que ele está bêbado. E isso vai ser diferente para mim. Diferente se ele tivesse sóbrio fazendo tudo que ele fez. É mais ou menos nesse caminho que a gente quer levar esse entendimento. O que a gente vai falar agora, a partir de agora, a gente vai trazer casos que acontecem na maioria das vezes, casos reais, que são muito comuns. Então, veja bem, antigamente tinha uns filmes que falavam assim, as cenas desse filme, os nomes, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Então, qualquer semelhança, gente, com a realidade de um ou outro que vem assistir, ou de alguém que você conhece, é porque isso é muito comum, tá? Não é que é uma coincidência, não, é muito comum. Tanto o comportamento do narcisista quanto o malefício, toda a consequência trágica muitas vezes que ele traz para esses filhos é muito comum. E a nossa fala hoje vai ajudar tanto o que a gente criou 3 categorias aqui de filhos de pais narcisistas. Os ainda presos aonde? Na inconsciência. Presos num lugar onde eu não sei que o meu pai e a minha mãe têm esse transtorno de personalidade. E tento desesperadamente atender às expectativas dele, tento ser suficiente, tento conseguir alcançar o 10 dele, o que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Sil Pesca está falando, somos 4 irmãos, 3 são casados, fui a única que continuo com ela. Peguei ela falando para os meus irmãos que não valho nada, que atrapalha a vida dela desde que nasci. Pois é, querida, o narcisista, o único objetivo dele, por isso eu repito tanto que ele é uma pessoa doente, tá, gente? É uma doença mental. Em alguns casos, uma linha muito tênue para uma psicopatia mais grave, bem mais grave ainda. A gente está falando aí de coisas muito mais sérias ainda, porque o narcisismo já é uma coisa muito séria. Mas o único objetivo dele é preservar o lugar de destaque dele. E ele vai fazer qualquer coisa para isso. É muito comum que ele jogue uns contra os outros. É muito comum que ele invente coisas, que ele omita coisas, que ele crie situações, manipule as pessoas. É muito comum que essas pessoas, elas não têm, não é que elas não têm escrúpulos, têm uma crueldade, têm uma perversidade, têm uma inconsciência muito grande. Deixa eu ver se eu junto com a questão que o Yuri está colocando aqui. Mas elas fazem por maldade, doentes, elas têm consciência dessa maldade? Pois é, Yuri, existe uma perversidade dessa alma. Existe uma perversidade. Se a gente fosse falar de uma outra maneira, e eu até estava acompanhando, eu vou colocar depois, quem quiser, o nome desse médico, tem vários, tá, gente? Falando sobre espiritualidade e medicina. Existe uma estatística de que daqui a 7 anos, mais ou menos, os profissionais da saúde que não integrarem a espiritualidade dentro do seu afazer de cura, medicina, psicologia, terapia, vão começar a ficar fora do mercado. Por que isso? Porque é crescente, vou continuar a resposta aí, tá, Spio e Yuri? Porque é crescente os estudos, 50 das maiores universidades do mundo já tem diversos estudos. Tem um estudo com 120 mil pessoas em 79 países, gente. 60% dessas pessoas desses países tem caso. Voltou o sinal. Quando cai o sinal, gente, eu estou bebendo água esperando, mas não é de propósito, viu? Por que eu estou falando de espiritualidade? Tem coisas na nossa vida que são difíceis da gente entender olhando somente para essa vida. O narcisista é uma alma que não desenvolveu ainda a maturidade moral, intelectual necessária.
e vem com esse desmando, vem com essa inconsciência. Então, Yuri, é uma maldade sim, e é uma doença. Descrever onde começa uma e termina a outra é difícil ainda, porque a gente não tem estudo para isso ainda. Mas, por exemplo, o psicopata que faz maldades terríveis, o psicopata não tem emoção nenhuma, absolutamente nenhuma. E ele ainda tem uma crueldade a mais, imensa, desproporcional, infernal, vamos dizer. E ele tem uma doença psíquica. As doenças do corpo, e se entenda aí também as doenças emocionais, psíquicas, vêm a partir do que a gente chama de perispírito, que é um corpo físico, mais quintessenciado, mais leve, um corpo físico astral, vamos dizer assim. Vem da alma. Todas as questões que a gente nasce nessa vida, inclusive aquelas que vão aparecer ao longo da vida, elas já estão gravadas em nós, almas. A gente tem que entrar nesse lugar. Não tem como a gente aprofundar mais esse olhar sem aprofundar mais para quem nós somos. E nós não somos esse corpo aqui. Os americanos, há alguns anos atrás, fizeram um estudo tremendo para descobrir onde é que estava a consciência dentro do cérebro. Então eles sabem onde tem a parte motora, responsável pela fala, pelos movimentos, eles sabem onde tem todas as ações que nós executamos, eles já descobriram aqui. Essa parte essa parte da escuta, essa parte do motor, essa parte do sistema nervoso central, mas não acharam em lugar nenhum onde é que está quem manda que tudo isso se execute, a consciência. Então o Yuri, o Alexandre, cadê o Alexandre dentro desse corpo? Ninguém achou até hoje. E é dessa individualidade, dessa consciência que a gente está dizendo, que vem vida após vida, passando por experiências, com o único objetivo de se desenvolver. O narcisismo é sim uma doença, é uma psicopatia, vamos dizer assim, onde tem muita crueldade, muita maldade. E a gente entende quando alguém, filho de pais narcisistas, fica com raiva quando a gente fala sobre isso. Olha, seu pai, sua mãe tem uma doença. E veja bem, gente, a gente não está aqui, não é objetivo nosso colocar panos quentes em ninguém nem em nada. A gente quer trazer informação. Esse é o objetivo. É claro que se eu sentir dor, se eu fui maltratado, se eu fui ferido e o filho de pai narcisista, de mãe narcisista, é tratado assim a vida inteira, é bem difícil considerar esse fato. É doente e eu vou esquecer tudo que me fizeram? Claro que não. Eu não vou mais sentir dor? Claro que não. Eu não vou esquecer e eu vou sentir dor. Mas eu tenho um ponto, o fio da meada. Eu posso começar a partir desse entendimento a minha própria libertação. Então, quando a gente fala isso, não é intenção nossa libertar o narcisista da culpa. Não, a intenção nossa é libertar quem sofre com o narcisista, porque ele começa a entender, primeiro, não é pessoal, ele não tem nem empatia, ele não me reconhece, ele não tem a capacidade de amar, porque também ele, 95 ou 99% de chance de não ter conhecido o amor e ter sofrido coisas iguais às que eu sofri ou maiores. Então isso alivia a barra dele? Não é a questão se alivia ou não a barra dele. A questão é você começar a trabalhar o entendimento de que você não precisa mais ficar preso ali. Tem pessoas que ainda estão presas por inconsciência, não sabem do problema que seus pais têm, se acham culpadas e carregam um fardo tremendo, às vezes com 30, 40, 50, 60 anos, e ainda se sentindo responsáveis por esses pais, e ainda se sentindo culpadas por não atender às expectativas dele, ou culpadas por terem raiva dele. E aí já é um outro tipo uma outra categoria que a gente criou, que são os filhos, as filhas de pais narcisistas em processo de libertação.
Ou seja, já tomei consciência, mas ainda sofro com a raiva, com a revolta, com as humilhações. Eu ainda estou ligada emocionalmente. E um detalhe importante, às vezes eu estou afastado fisicamente, mas não estou afastado emocionalmente. Então não importa se você mora na China e sua mãe mora no Brasil, se você não se afastou emocionalmente, você, lógico, está numa situação melhor, não está todo dia lidando com ela. Mas você pode estar lá na China vibrando ainda a raiva, a mágoa, a angústia. Você pode estar lá na China reverberando o tempo todo nos seus pensamentos, nas suas palavras, todo mal, com raiva, com mágoa, com remorso. É natural que isso aconteça, não está errado não. Faz parte do processo. E justamente quando a gente quer brigar com o que está sentindo, é que a gente se liga mais ainda a isso. A Luciana está dizendo que essa consciência da patologia alivia a culpa que os filhos sentem. E também de não poder mudar essa mãe e esse pai. É isso mesmo. É isso mesmo. Não dá para mudar ele, gente. E é muito comum nessas filhas o acorrentamento a essa mãe, se é que existe essa palavra, né? Porque querer mudar, porque é natural, existe amor nessa relação. Essa filha ama essa mãe e quer ajudar ela. E se sente muito próxima, muito ligada, né? A Sil está dizendo que é muito codependente da mãe. Sim, mas olha, Sil, é uma consequência de ser a filha de uma mãe narcisista. Como é o sentimento de nunca ser suficiente, como é o sentimento de não ter as rédeas da vida nas próprias mãos, como é o sentimento de se sentir, apesar de muita idade, ainda um adolescente, pessoas com 50, 60, 70, não importa, e não tem autonomia para coisas básicas. Mas olha, nessa hora é muito comum a gente pegar isso aqui, né? Deixa eu apresentar para quem não conhece. Isso aqui é a culpa pessoal, culpa. Olha como o entendimento e a informação são importantes, gente. Imagina, por exemplo, o que a Sil está dizendo aqui. Eu sou muito codependente. Eu fico assim, eu sou muito codependente, tá vendo? Eu não sirvo, eu não presto. Gente, é muito comum esse movimento, o se sentir culpado por isso, tá bom? É muito comum. Mas olha como, quando eu começo a entender que essa mãe tem um problema, uma doença mental, que trata essa filha com uma crueldade absurda. A mãe é a referência de verdade, de amor, de tudo, de acolhimento na vida. É com a mãe e o pai que a gente aprende tudo. Até os 8 anos de idade, gente, 9 anos de idade, essa criança, quando chegar lá para os 9, 10 anos, ela vai pegar tudo que ela aprendeu, que ela entendeu da vida e vai formar as verdades dela. Com 8, 9 anos de idade, presta atenção. Você conhece alguma criança com 8, 9 anos de idade? Tem na sua família? Vizinho, 10 anos, 7 anos. Imagina ela, você sabe o nome dela? Lembra do nomezinho dela? Imagina ela. Gente, essa criança tem alguma condição de formar verdades para a vida? Ela não sabe nada da vida. Mas de tanto escutar, por exemplo, você depende de mim para tudo. Você não consegue fazer nada sozinha. Você é burra. Você não vale nada. Desculpa, gente, são frases comuns para os filhos de mães narcisistas. Então essa criança, com muita pureza, com muita ingenuidade, intimamente vai guardar os ensinamentos que ela recebeu. Essa criança tem pureza, gente. Ela é um vaso rústico ainda, que essa mãe e esse pai vão moldando conforme ela cresce. Então, se os pais formaram um vaso assim, simbolicamente falando, vai crescer um adulto assim, né? Grandão, mas com o mesmo formato. Dá para entender isso? Ou seja, as verdades que eu aprendi sobre mim mesmo não vão mudar, só vai mudar o meu tamanho físico. A gente viu em várias lives aí atrás, já não me lembro qual delas, o estudo do Rudolf Steiner, criador da antroposofia, das escolas Waldorf. Vamos lá,
criançada? Ah, voltou de novo. Tá me ouvindo aí? Eu tô aí, vocês estão aqui? Voltou a internet? Voltou, né? Então, o fato é que a gente, e até perdi o fio da meada, né? Mas também ficou meia hora fora do ar. Bom, vamos voltar aqui. A gente estava falando aqui, o Yuri, a Sil, sobre a codependência, né? E que essas crianças aprendem verdades sobre elas. Então é natural que, se de criança meus pais me formaram assim, eu vou crescer um adulto assim. Ou seja, se eu aprendi que eu não sei viver sem eles, que eu dependo deles, que eu não tenho capacidade, eu só vou crescer em tamanho físico. Aqui dentro vão vibrar essas mesmas verdades. Por isso, gente, é tão importante você absorver, buscar informação que te ajude a trazer reflexão, para que você possa em algum momento olhar para a sua criança e falar assim, peraí, tem alguma coisa que não está legal aqui. Embaixo de tanta, com perdão da má palavra, embaixo de tanta porrada, embaixo de tanta agressão, de tanta humilhação, eu consegui fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Eu consegui me superar nisso, naquilo, naquele outro. Eu estou vivo, eu estou viva, eu estou aqui de pé, lúcida, querendo buscar saída. Caramba, eu não sou isso tudo de ruim que me disseram que eu era, não. E aí a gente chega no ponto que a gente quer tratar nessa live, gente. É se perceber. Então, independente se você ainda não sabe se tem ou não um pai e uma mãe narcisista, mas a estatística diz o seguinte: se você está se perguntando se tem, a chance que você tenha é muito grande. Se você já sabe que tem e está tentando sair, e principalmente se você já saiu dessa mãe narcisista, principalmente se você já se afastou física e emocionalmente dela, gente, preste atenção nisso, hein? As crenças marcadas aqui são profundas e podem estar reverberando na sua vida ainda, e tudo bem. A única coisa que a gente nunca pode esquecer, somos humanos. Nós somos humanos, gente. Então, por favor, se você tem a perfeição como uma meta, ótimo, continua assim. Mas não queira a perfeição hoje, porque querer perfeição hoje é um defeito, não é perfeição. Porque nós simplesmente não somos perfeitos. Estamos a caminho da perfeição, mas não somos perfeitos. Então, principalmente para as filhas, para os filhos de pais narcisistas, que já têm um afastamento, emocional e físico, mas também para os outros níveis que eu falei agora, é muito importante você perceber o que você costumeiramente pensa a seu próprio respeito e a respeito da vida. O que cotidianamente você fala a seu próprio respeito e a respeito da vida. É muito importante, gente. E olha, isso é um trabalho para sempre. Outro dia, a minha irmã, que está aqui na sala, terapeuta, é fantástica, é serviço de utilidade pública, tá, gente? Não é propaganda fortuita, não. Então, ela falou para mim: você percebeu essa palavra que você tem falado a respeito desse assunto? Eu parei e falei: caramba, é mesmo. Eu comecei a repetir uma determinada palavra simples do cotidiano, negativa, depreciativa, a respeito de uma determinada situação. E só quando ela me alertou é que eu falei: caramba, olha, é mesmo. E o que é bacana nisso, gente? Essa é a mensagem de hoje. Eu vou dar exemplos reais aqui, para que possa ajudar vocês a se identificarem. O que é bacana, por exemplo, Alexandre perceber que está repetindo uma palavra negativa, depreciativa sobre certa questão. Porque ele pode parar e se observar e refletir de verdade o que está por trás dessa palavra, que crença é essa que ele ainda tem a respeito dele, ou das pessoas, ou da vida, que pode estar influenciando a sua vida negativamente. Então, vou dar um exemplo aqui. Existem casos, não são poucos, tá? Aliás, os casos de pais narcisistas
são, por exemplo, para mim, a maioria dos atendimentos. 60%, em alguns momentos 70% dos atendimentos, tanto de mulheres quanto homens. E tem casos onde a mãe e o pai têm esse espectro, é uma mãe narcisista e o pai com uma psicopatia, o pai histriônico, que é uma outra transtorno de personalidade, a mãe narcisista, é fogo dobrado em cima dessa criança. O outro espectro muito comum é uma mãe narcisista e um pai omisso. Isso é muito comum. E esse pai tem uma questão também dele para não se posicionar ali. Então, a gente tem um caso de uma pessoa que passou 48 anos sem saber que existia esse transtorno de personalidade narcisista. E escutou ao longo de 48 anos que ela não sabia fazer nada direito. Como era a vida dessa pessoa? Bom, ela repetia diariamente. Eu dou sempre um exemplo. É como se você entrasse num ônibus, no metrô, e alguém pisasse no seu pé. Ato contínuo, você olha para a pessoa e fala assim: me desculpa, meu pé estava embaixo do seu. Parece um exagero, né? Mas para uma pessoa que escutou durante 48 anos, você é culpada, você não faz nada certo, tudo que você faz dá errado, você nunca vai ser ninguém. Gente, 48 anos, e não é uma vez por dia. Quem convive com pessoas assim sabe que você escuta isso, sofre isso várias vezes por dia. Multiplica várias vezes por dia, multiplica sobre 48 anos. Olha a programação mental que tem nesse adulto. Olha a rede neural robusta que ela tem, a memória celular, todas as referências que ela tem para olhar para a vida. Ela vai sempre olhar para a vida a partir da culpa dela. Mas tem uma coisa muito boa em poder olhar. Porque, gente, uma coisa que eu falo com muita alegria, praticamente todos os casos que a gente passou, que a gente viu, que a gente atendeu de filhos de mães narcisistas, todos eles conseguiram, quase todos eles, é lógico, conseguiram virar a chave. Virar a chave significa desde de começar essa libertação até o momento onde você, em alguma situação da vida, consegue sentir o afastamento que te dá a liberdade de tomar as rédeas da sua própria vida. Ah, Alexandre, então eu nunca mais vou sofrer, eu nunca mais vou sentir dor, não vou mais lembrar? Não. Vai lembrar, vai sofrer, vai sentir dor, mas vai ter autonomia de vida. A sua vida vai melhorar muito, a sua vida vai mudar muito. Por que eu falo isso? Porque é um sofrimento tão grande que a gente pode, às vezes, imaginar que não tem saída. E a gente até fez uma postagem respeitosa, mas brincalhona, dizendo: vai quebrar a cara. Brincalhona porque o assunto é pesado, a gente tem que tratar isso de uma forma mais amena. E o quebrar a cara é justamente para quem acha que a gente não consegue dar a volta por cima. Consegue sim. Está a Luciana aqui dizendo: gente, dá para reverter essa programação. É uma programação mesmo. O princípio é conhecer e entender o que vivemos. É isso aí. Dá para a gente mudar a programação. Porque, olha, lembra que eu falei no início? A gente aprendeu com os pais uma verdade e que a gente leva ao longo de toda a vida. Não é isso? A gente aprendeu. Então o trabalho vai ser reaprender, aprender coisas novas que vão tornar algumas verdades que você tem fora da validade. Ou seja, tem verdades que perderam a validade, gente. Na medicina, até o final do século XIX, XVIII, eu nunca sei se 1899 é século XIX, eu acho que é, né? Então, no final do século XIX, ainda era uma verdade dentro dos hospitais que o médico deveria andar com o jaleco sujo de sangue e o bisturi sujo no bolso, porque isso era um status para ele. O doente, quando via o médico sujo de sangue, pensava assim: nossa, esse médico opera muito, então ele sabe operar. E ninguém sabia que existia um negócio chamado bactéria. E por isso que na ala dos médicos tinham muito mais mortes
do que na ala das parteiras, que faziam parto normal, natural, que quase não tinha morte. Não passava o sangue de um para o outro, a doença, o problema de um para o outro. Era uma verdade. A pessoa que descobriu isso falou: existe uma bactéria, algo que vocês não enxergam, mas que está matando as pessoas. Riram da cara dele e mandaram ele embora do hospital. Não é? Dá para a gente mudar verdades antigas e a gente vai ter que reaprender, como a Luciana falou. Conhecer, buscar informação, entender o que está acontecendo e começar a mudar isso. É um trabalho, gente, complexo, é um trabalho gradual, orgânico, gradativo, e que não vamos mentir aqui, a gente vai levar a vida toda. Até porque, na maioria das vezes, se descobre isso com 30, 40, 50 anos de idade. Mas esse outro tanto de vida, você vai viver numa escala, num aumento exponencial de qualidade de vida, de libertação. Eu falei há 3 semanas atrás, num atendimento para uma cliente, falei para ela assim: olha, eu tive a sorte de passar por quase todos os problemas que um ser humano passa na vida, em 53 anos de vida. E ela falou assim, riu na hora, e falou assim: mas sorte? Você passou pelas, talvez não todas, mas as maiores dores que alguém passa na vida, isso foi sorte? Eu falei: claro, porque eu trabalho com a dor do outro. E eu posso dizer, do lugar de onde eu estou hoje, de onde eu vim e de tudo que eu passei, que é possível a gente virar a chave, que é possível a gente mudar o panorama da nossa vida. É possível, gente, é real. E a gente merece, você merece. Então, nunca desista. Nunca desista. A gente está na era da informação, da consciência. A dor, gente, com todo respeito à dor de cada um de vocês, eu também tenho as minhas, a dor vem para trazer o que a gente tem de melhor dentro de nós e a gente ainda não conhece. E quanto maior a dor, maior a virada na sua vida depois. É uma frase que tem, se eu não me engano, é da cantora Florence: quando a noite é mais escura, é que vai amanhecer o dia. Por isso é tão importante você começar a observar. Olha, de coração, é relativamente simples isso que eu vou mostrar para vocês, talvez ensinar para vocês, e pode ajudar muito a cada um de vocês. A Natália está dizendo: estou com 35 anos, quero viver bem apesar da dor. Sim, Natália, é possível demais, a Luciana já falou isso aqui, né? Se libertar disso. E sabe o que vai ajudar muito, Natália, a continuar a vida cada vez doendo menos? Porque até saber do espectro narcisista, até você, enquanto você não entendeu, você vive presa com a sua vida voltada para essa mãe. Quando você descobre isso e começa a entender, você tem a oportunidade de virar a tua atenção para a sua própria vida. Então você tem uma motivação que você nunca conheceu na vida, a sua verdade, o que você quer, o que você gosta, quem você é. É uma aventura, é como começar um caso de amor com você. A Luciana está dizendo: não te percas em tua dor. Saibas que um dia tua dor se tornará tua cura. Rumi, esse cara é fora de série, né? Bacana, e não te percas em tua dor. Saiba que um dia a tua dor te tornará a tua cura. É isso, gente. A dor, por mais difícil que pareça, e por isso eu gosto sempre de lembrar, o Alexandre tem dor, tá, gente? Não pensa que o Alexandre está numa boa na vida, não. Até porque ele é humano e está aqui nesse planeta de provas e expiações. Ponto. Não precisa dizer mais nada. Está em evolução como qualquer um de nós. Mas a dor é, sim, o mensageiro da vida, que vem trazer para nós a oportunidade de entendimento, de conhecimento de quem nós somos. Por baixo dos escombros da tua dor, tem uma sementinha, que é a tua essência, o teu eu real, esperando a luz da tua consciência para germinar os teus valores, para germinar tudo que você tem para doar para a vida, tudo que você tem para construir para você mesmo, para você mesmo. É difícil?
pra caramba, para não usar aqui um advérbio de intensidade, né? Qualquer dia eu vou fazer uma live só de palavrão, tá? Já vou avisando para ninguém ficar assustado, mas vai ser instrutivo. A Luciana está dizendo auto amor e autoconhecimento. Esse é o caminho, é o único caminho, gente. Autoconhecimento é o único caminho. Entender a questão onde você está inserida, começar a se conhecer para você poder fazer isso aqui, ó, esse afastamento. E aí, gente, a coisa simples. Começa a observar você mesmo. A Fanny Van Leer, criadora da inteligência emocional Bioflow, ela fala uma frase simples e fantástica. Quanto maior a qualidade da sua autoobservação está diretamente ligada à sua qualidade de vida. Ou seja, quanto mais você se observa, mais você melhora, cresce e desenvolve a sua vida. Anota aí, quem não tem caderno ainda de canetinha, compra um, separa um só para as nossas lives, porque as lives que a gente faz vão ter sempre, todas elas têm e todas elas terão sempre algo que você possa usar a partir de agora, quando acabar a live. Anota, escreve, não confia nesse cara aqui porque a gente acaba esquecendo. E qual é o bizu, qual é o pulo do gato que eu quero dar para vocês hoje? Muito simples, tá, gente? E quando alguém um dia disser para você que coisas simples não mudam a sua vida, pede para essa pessoa tampar o nariz e a boca 3 minutos. É simples, né? Não tampa, tá? Por favor, porque vai mudar realmente a vida, né? Vai ficar sem vida. Anota aí. Observa o que você costuma falar sobre você. Então, por exemplo, eu não sei. O não sei é uma das palavras mais, uma das coisas mais repetidas em consultório. Não sei, não sei, não sei, não sei. Então vamos lá, vamos pegar o não sei. Se uma pessoa não sabe isso, não sabe aquilo, não sabe aquele outro, que crença é essa que ela tem dentro dela que fala toda hora não sei? Quer ver outra coisa que estás na rede? Voltou. Voltou. Eu estava fazendo a oração, eu estava inventando uma oração para a internet. Santa internet que estás na rede, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Não quer dizer que quem repete não sei tem algum problema. Não é isso, tá, gente? A gente está falando de sintomas. Para você começar a se observar. Então, quem fala muito não sei, pode ser que comece a identificar uma insegurança muito grande de se posicionar, de se colocar, de se pontuar. Se você é chamado a todo momento em que é chamado para um restaurante, para um passeio, para a escolha de alguma coisa, e você coloca para o outro escolher, não, escolhe aí, para mim tanto faz. Tanto faz também é outra palavra suspeita. A gente tem uma live, é o que sai da sua boca entra para a sua vida. Acho que até já falei hoje daqui, né? Gente, tem famílias de palavras. As palavras falam do que está na sua alma, das verdades que estão lá dentro, inconscientes. Então pode ser que você se ache uma pessoa com uma super autoestima, com uma autoestima bacana, normal, mas volta e meia fala não sei. Olha o ato falho aí que Freud dizia. Inconscientemente pode ter uma crença aí de não sei. E uma crença de não sei muito grande provavelmente vai fazer com que você não tente uma posição melhor no trabalho, fuja de forma às vezes até dissimulada, disfarçada de promoções, de alcançar lugares melhores, se encolha numa função mais burocrática para não ter contato com pessoas. Pode ser que numa crença muito grande do não sei, você não tenha muitos critérios para relacionamentos, porque o não sei, a insegurança, a falta de auto-amor está muito ligada à ideia do meu alto valor, quanto eu valho. E pode ser que eu pense assim, não, mas
fulano é assim, assado, mas tá bom, né? Quase como quem diz, mas o que eu podia querer para mim, né? O que eu podia merecer? Então é muito importante a gente perceber no nosso dia a dia. Então, por exemplo, tem caso de uma senhora que tinha muita tristeza, porque era uma senhora muito bem sucedida na vida, mas ela tinha 3 questões. As principais: ela tinha muita insegurança com os filhos dela. Então ela ficava muito triste porque ela nunca se sentia reconhecida. Fazia tudo por aqueles filhos, mas ela sentia que não era reconhecido o valor dela. Ela tinha, no trabalho dela, ela tinha um sentimento, fazia muito no trabalho, mas o chefe nunca reconhecia o valor dela. Ela tinha um sentimento de estar sempre devendo, sempre de vítima dessa situação. Isso atrapalhou a vida profissional dela? Não, ela foi bem sucedida, mas isso torturava ela diariamente. Era uma pessoa que tinha condições financeiras, que tinha muito conforto na vida, mas não tinha paz de espírito. Não conseguia. A queixa dessa pessoa na terapia era justamente não ter leveza na vida, não ter paz de espírito na vida. Então imagina, gente, olha como a coisa é sutil e é preciso se observar. Essa pessoa fluía no trabalho, fluía na família e na outra questão que ela tinha, mas ela não tinha paz, ela não tinha leveza, ela não usufruía, ela não tinha um momento de descanso. É muito importante você perceber no seu dia a dia o quanto você se acha bom naquilo que você faz, o quanto você se acha, o quanto você gosta de você, da sua aparência, do seu trabalho, das suas relações. Muitas vezes essa baixa autoestima vai aparecer numa outra área da sua vida, não em todas. Alexandre, eu vou ficar neurótico procurando se eu tenho baixa autoestima? Não, a questão não é ser neurótico. A questão é a gente procurar perceber nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, procurar perceber se não tem aí um ranço, se não tem aí uma crença que fala sozinha através da minha boca, dizendo que não sei isso, não consigo aquilo, não sou suficiente naquele outro. Às vezes nos comentários do dia a dia, nas coisas mais comuns. Então, quando a gente acha sempre que o trabalho do outro é melhor, é muito comum isso, né? A gente conheceu de perto um caso onde essa mãe comparava essa filha diuturnamente com os familiares, com primos, com irmãos, com colegas. Tá vendo? Seu colega sempre consegue mais do que você. Você nunca é tão boa quanto seu irmão. Não, mas até o seu amigo da escola é melhor do que você. E essa era uma mulher extremamente competente, de uma sabedoria absurda, já tinha realizado na vida dela várias coisas que comprovavam a competência dela, que eu chamo do advogado da vida. A gente tem um advogado na nossa vida, gente, que são as nossas ações, as nossas escolhas, que são todas aquelas dificuldades que a gente já superou na vida e que na maioria das vezes a gente mesmo não valida. O nosso advogado são as nossas ações, é a nossa vida, é a história da sua vida, é o seu advogado. Quantas coisas você já superou? Quantas dificuldades você já passou e está aqui hoje assistindo essa live, vivo, inteiro? Alexandre, está faltando uns pedaços. Tudo bem, nós todos, gente, somos como soldados que vieram da guerra. Está sempre faltando um pedacinho. Tem sempre um machucado. Enquanto eu não tomo consciência e me apego à vitimização e à revolta, vão ser feridas de guerra. Mas se eu pegar essas feridas e começar, como a Luciana disse aqui, entendimento, compreensão, o trabalho do auto-amor, do autoconhecimento, eu posso transformar essas feridas de guerra em medalhas de guerra. Se você olhar para a sua vida, faz essa experiência. Se você tem uma crença de que não é tão bom assim, de que não merece tanto assim, né? Às vezes acontece uma coisa boa, você fala, não mereço tanto assim.
Conta a sua história para alguém e diz para ela depois que você acabar de contar a sua história: sabe, fulano, eu tenho uma crença que eu não sou bom nas coisas, sabe? Como essa mulher que eu falei, ela nunca se achava melhor em nada. E ela sempre falava para você: não, você sabe fazer isso, eu não sei fazer direito. Mas se essa mulher contasse para você a história dela, você ia ficar envergonhado. Nossa, você me dá aula em tudo isso. Percebe? A gente acha uma coisa de nós que não representa a verdade de quem nós somos. Por quê? Porque a crença que eu tenho é de que eu não sou capaz, de que eu não sou suficiente. E tem uma frase que eu gosto de usar para ilustrar isso. Para esses casos, contra fatos, contra crenças, aliás, contra crenças não há fatos, ou seja, quando você parar para se observar no seu dia a dia e perceber que fala muito, por exemplo, não consigo, não sei, nunca dá certo, eu nunca consigo, eu nunca sei, eu nunca vou conseguir, nunca vou sair desse lugar, quando você começar a perceber que fala palavras depreciativas a seu respeito, mas que na tua vida você sempre consegue coisas. A gente atendeu casos de pessoas que eram as pessoas mais instruídas na família, com maior pós-graduação, mestrado, na família não tinha ninguém igual, e essa pessoa se achava insuficiente, sempre menor do que toda a família, ou do que quase todas as pessoas. É um exemplo muito bacana para ilustrar a mensagem que a gente quer passar aqui. Observa no seu dia a dia o que você pensa a seu respeito, nas coisas cotidianas, tá, gente? Não estou falando de momentos de crise, de dor, não. Eu estou falando no momento cotidiano, na conversa com um amigo, nas suas reflexões, quando você se depara com uma dificuldade ou com alguma situação adversa, ou em coisas muito simples, comece a observar o que você pensa a seu próprio respeito. Se são considerações mais para negativas ou mais para positivas, mais pessimistas ou mais otimistas. Nas tuas observações, isso aqui é você adulto. Se você começa a observar seus pensamentos, palavras e ações, você vai identificar alguns padrões. Eu sempre acho que eu não sou suficiente, que eu tenho culpa. Sempre acho isso. Olha, Alexandre, caramba, quando vai ver, virou, mexeu, eu estou culpada na história. Eu já estou me desculpando com a pessoa. Ou eu já estou tentando falar alguma coisa, mas eu já acho que não vai dar certo. Tem um pedinte, um mendigo, como a gente chama lá na minha terra, e esse caso é real. Ele ia pedir para a pessoa esmola, é real isso, tá? Ele ia pedir, ele falava assim: pode me dar um trocadinho? Aí ele já falava em seguida: a outra hora, né? Outra hora. Olha que coisa interessante, cotidiana, aparentemente sem importância. Você pode me dar um trocadinho? Outra hora você me dá, né? Agora não. Como quem diz: não, você não quer me dar, né? Eu não mereço. Não, eu estou te incomodando, né? Não estamos julgando aqui o menino, tá? Que pede dinheiro. É um exemplo de que a partir do momento em que você se observar todo dia, toda hora, começar a se perceber, você vai identificar alguns padrões. Então, por exemplo, eu comecei a identificar, Alexandre, que eu até tenho uma bandeira, eu tenho uma coisa que eu quero me posicionar, falar, mas eu mesmo já acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu até vou e falo, mas eu já falo e digo assim: não, mas olha, mas se você achar que não tá bom, deixa pra lá, tá? Faz do teu jeito, sabe? Você não vai com verdade, você não vai com firmeza. Quando você começar a identificar um padrão na sua vida adulta, esse é o pulo do gato, tá, gente? Tão simples quanto e tão fantástico quanto. Quando você começar a ver que padrões e crenças que limitam a sua vida hoje, as mais cotidianas, você vai achar na tua história de criança. Aproveitei para beber água. Você vai reparar crenças que você tem. E de forma surpreendente, eu gostaria muito que alguém que faça esse trabalho, quando descobrir alguma coisa, me manda um direct, me manda um comentário, vai ser bem bacana, gente. E quem não conseguir descobrir e quiser me mandar o padrão, eu ajudo você a
a olhar na sua infância. Você vai ver que o padrão que você reconhece aqui na vida adulta está diretamente ligado às situações que você viveu na sua infância. E simplesmente por não reconhecer isso, você continua repetindo isso na vida adulta. Por exemplo, essa história que eu falei de ter sempre culpa. Essa história que eu falei da pessoa ter um posicionamento, ter uma verdade, mas quando ela vai levar essa verdade para alguém, ela mesma já fala, mas se você achar que não serve essa ideia, ó, tudo bem. Provavelmente é uma criança que nunca teve referendado, que nunca teve prestigiada a sua palavra, que sempre foi desprestigiada. Não, você não sabe o que diz. Você só fala besteira, meu Deus do céu, fica de boca fechada, que é a melhor coisa que você faz. É óbvio isso, gente, a ciência fala isso hoje. Tudo que essa criança apreendeu como verdade até aproximadamente 9 anos de idade vão nortear as escolhas, a maneira de olhar para a vida adulta. Vão fazer o caminho contrário. Então, na vida adulta, as crenças que me limitam, porque as coisas boas que eu aprendi na infância, deixa rolar, o que está bom a gente não vai mexer. Mas as coisas ruins que me limitam, as minhas concepções a meu respeito, a respeito da vida, elas vêm lá de trás da criança. E o simples fato... Desmontou tudo aqui, gente. As forças negativas, né? Seja lá o que for. O simples fato de você olhar para trás e identificar lá na sua infância, falar, cara, olha, é surpreendente, gente, como a gente se surpreende, se assusta, como são iguais às vezes as situações que eu vivi na infância. Então, por exemplo, você vai ver que lá na sua infância você era constantemente criticado, nada do que você fazia estava certo. Você nunca conseguia conquistar seu pai e sua mãe. E você vai perceber que na sua vida adulta você sofre porque acha que nunca o que você faz cativa as pessoas, você nunca consegue ser reconhecido. E você vai amargurando e perpetuando um padrão, uma crença limitante, por isso o nome é limitante. E que se você tem filhos, pode ser, não é uma regra, você passe isso para os seus filhos, para as pessoas à sua volta. Então, o que a gente quer deixar hoje muito marcado, é um pedido nosso, esse é o motivo da live de hoje. Observa no seu dia a dia pensamentos a seu próprio respeito, palavras a seu próprio respeito, ações ou não ações. E olha na sua infância o que pode ter criado em você essa crença. É incrível como a tomada de consciência, quando você descobre que faz uma coisa hoje, que repete uma verdade a respeito de você mesmo, tá vendo, eu nunca faço nada certo. Caramba, eu escutava isso da minha mãe todo dia. Nossa. E aí você pega o advogado que você tem. Ah, você não tem advogado? Tem sim, gente. A sua vida, toda a superação que você conseguiu, você está hoje aqui viva, no meio das filhas de mãe narcisista, se fala muito o termo sobrevivente, e é verdade, gente, passar por uma criação narcisista, gente, é a maior prova de que alguém tem força, tem capacidade, tem fibra, de que alguém é forte, de que alguém é resiliente, de que alguém é sim muito capaz de superar e de mudar o jogo. Talvez a gente nunca tenha pensado nisso. O fato de você estar aqui hoje é a maior prova do teu valor. E o que mais acontece para filhos de mãe narcisista é achar que não tem valor. Caramba, gente, a maior prova que você tem valor é ter sido rejeitado, humilhado, agredido verbalmente e de muitas vezes fisicamente, açoitado de todas as maneiras, e você está aqui hoje procurando saída.
Me dá vontade de falar de verbo de intensidade agora, gente. Porra! Olha para você. Tá aí de pé. Ah, Alexandre, eu tô de pé, mas tô todo quebrado, tô toda quebrada, tô cheio de ferida. Sim, mas tá de pé e quer sair desse lugar. Esse é teu valor. Esse é você. A vontade que está vibrando aí dentro, que está te dirigindo, que está te motivando, que está de alguma maneira fazendo com que você suporte tudo isso e ainda busque saída. Essa força de vida é o teu ser, é o teu eu real que está assim dentro de você. Quero sair daqui, quero sair daqui. Sair desse lugar. A Sil está falando aqui, eu sou sobrevivente. Então, Sil, bate no peito, fala assim, eu sou sobrevivente. Porra. É advérbio de intensidade, tá, gente? Não é palavrão. Porque tem coisa que só um palavrão para fazer fluir tudo que está aí dentro, gente. Se você é sobrevivente, minha amiga, meu amigo, caramba, você tem um valor do caramba. Pensou que ia falar outro palavrão, né? Agora se enganou. Não vou falar esse palavrão aqui, não. Você tem uma força do caramba, você tem um valor que muita gente não tem. Muita gente de Facebook, de sorriso largo, de vida feliz, não tem. Não suportaria 1/10 do que você suportou até hoje. Olha aí a tua força. Imagina você com a força que você teve para resistir, suportar tudo isso, com informação consistente, coerente, com entendimento. Olha o que você é capaz de fazer, gente. É difícil? É difícil. Quando é que a vida foi fácil? É difícil. Mas o difícil vai tornar você uma pessoa mais forte, mais consciente, mais lúcida e, consequentemente, mais plena, mais feliz. É real, é possível e você merece. Eu não tenho dúvida de falar isso, gente. Há muitos anos a gente atende as pessoas, a gente, graças a Deus, vê muita gente virando a chave. Pessoas que chegam no consultório pensando até em suicídio. Pessoas que nos procuram completamente desacreditadas de si mesmo e da vida. Eu e tantos outros profissionais tem por aí, tá, gente? Eu não estou enchendo a bola do Alexandre, não. Eu quero dizer para vocês que o autoconhecimento, ele faz ele te dá essa ferramenta, ele te dá condições de você virar o jogo. Por isso não pode existir. Por isso precisa de informação nova. As informações novas vão entrar nas suas ideias velhas, vão se atritar com elas e você vai refletir e provavelmente, inevitavelmente, formar novos entendimentos. Quando você começa a formar novos entendimentos, esses entendimentos vão se deparar com velhos comportamentos. E aí eu vou falar, caramba, mas estou me comportando assim ainda? Por quê? Por que eu ainda penso como a minha criança pensava? Não se culpe por isso, tá, gente? Está na ciência, a gente vai pensar como a criança. Mas vai se libertar disso no momento em que eu tomar consciência. Quando eu tomo consciência da verdade e assumo a responsabilidade sobre a minha felicidade, isso é importante, tá? É preciso, em algum momento, a gente acabar com a ideia de pais ideais, que quase ninguém no planeta Terra teve. Aceitar um luto de que o meu pai e a minha mãe são o que são. E tudo aquilo que eu não consegui, tudo aquilo que eu não recebi deles, tudo aquilo que eles não me deram, eu vou me dar. Eu vou dar para mim. Não posso mais ficar esperando eles. Não posso mais alimentar a ilusão de que um dia eles vão mudar e vão começar. Não faz isso. Até quando viver assim? Não faz isso com você. Se chegou a hora do teu despertar, se isso te incomoda, se você quer mudar, é porque está na hora do teu florescer. E assim como a rosa, a flor,
esse florescer vai desabrochar numa vida mais bonita, numa vida mais colorida, numa vida mais feliz. Eu tenho certeza disso. Mas precisa do teu compromisso, precisa da tua vontade, da tua decisão. Ah, mas eu não sei o que fazer, Alexandre. Olha para a vida e fala assim: eu não quero mais ficar nesse lugar. Eu não quero mais viver assim. Me ajuda. Pede para Deus, pede para... Se você é ateu, pede para a vida, conversa. Gente, conversa com a parede, fala para alguém. Fala para você: eu não quero mais viver assim, eu não vou mais viver assim. O como você vai fazer vai seguir o seu bom senso, a sua coerência, a sua inteligência, mas a vida vai trazer para você pessoas, informações, coincidências, entre aspas. Fica com o olho um pouquinho mais aberto e você vai ver, não tenha medo de falar isso, tá, gente? Você vai ver a vida aparecendo, pessoas, situações, informações que vão começar a te mostrar caminho para as situações mais difíceis. Alexandre, eu estou sem comida, eu estou sem dinheiro, para as situações mais difíceis, você vai ver a vida te apresentando boias salva-vidas, mas você vai ter que fazer a sua parte, né? Lógico. Porque é fazendo a sua parte que você vai desenvolver a musculatura, entre aspas, da consciência, da tua vontade, do teu poder. A Sil está falando isso, Luciano, somos sobreviventes. Isso, gente, isso tem um valor incrível, isso é bonito. E a gente tem que trabalhar para trocar a bandeira do sobrevivente, da sobrevida, para buscar a vida, que é o que a gente merece. A gente não nasceu para sobreviver, a gente nasceu para evoluir, para crescer, para ser feliz, sim, para viver e não sobreviver. A Luciana está dizendo: quando a gente compartilha essas informações, essas lives, podemos salvar muitas pessoas do fundo do poço, sim. E muitas vezes, gente, podemos salvar vidas, viu? Porque tem pessoas que estão por um fio. E às vezes uma palavra aqui que a gente falou, nem sem saber porquê, encaixa para essa pessoa. Tem muitas pessoas que estão por um fio, às vezes por nem saber que tem pai e mãe, ou pai ou mãe com espectro narcisista. Então, se você conhece alguém que você acha que pode ajudar, manda essa live, manda uma mensagem: fulano, assiste esse cara aí que o telefone se jogou do suporte e ele já está com o braço doendo de segurar. Assiste ele aí. Tá bom, gente? Observa. Vou lembrar aqui a última vez a receitinha de bolo de hoje. Observa você mesmo, que pensa, o que você fala, o que você faz ou deixa de fazer. Começa a se observar diariamente, marca lá de noite um despertador no teu celular, autoobservação. Quando ele tocar, você para, volta um pouco a fita. O que eu falei mais hoje mesmo? E o que eu... Caramba, hoje eu falei de novo aquele negócio. Eu não sei. Eu nunca sei, eu nunca estou certa, eu nunca vou conseguir. E faz essa ponte para a sua biografia, ou seja, para a sua infância. Eu duvido se você não vai achar lá atrás situações onde você era exposta a momentos onde você construiu essa verdade. Ou até onde alguém dizia a mesma coisa que você pensa sobre você, você escutava de alguém, da sua mãe, do seu pai. Às vezes dos dois. Muitas vezes, gente, as palavras que a gente repete a nosso respeito são as mesmas palavras que eu escutava dos meus pais. E quando você tomar esse susto, fala: caramba, eu estou repetindo a mesma coisa que eu escutava lá atrás. Toma a rédea dessa situação. Começa a refletir a partir do adulto que você é hoje, da sabedoria, das ferramentas, da vivência que você construiu ao longo desses anos. Começa a refletir e ver se aquela verdade da criança ainda é verdade para você. E pede ajuda do advogado, que são as suas ações, que é todo o teu viver até hoje. Se você achar essas crenças e quiser compartilhar comigo, vou ficar muito feliz. Se você não achar e quiser pedir ajuda, também vou ficar muito feliz. Tá bom, gente? Então, Sil. Então, querida, eu sinto muito por isso, né, que você passou.
Infelizmente, isso é muito comum. E a gente não pode brigar com isso, não pode brincar com isso, sabe? Antigamente se falava, isso é besteira. Não, não é besteira não. O fato de você pensar nisso já é um risco muito grande. Se o Alexandre tem uma angústia na vida, é poder falar para as pessoas, gente, não desiste. Quem nunca pensou em desistir, né? Eu já pensei em desistir. E já passei, como eu falei para a menina, né, que eu atendi. Olha, eu dei a sorte de passar por quase todos os problemas que o ser humano passa. E por que isso é bom? Porque hoje eu posso falar, não desiste, porque tem saída. E você, a hora que você falar para a vida, eu quero sair desse lugar. Eu sou sobrevivente, eu tenho um puta de um valor. Eu cheguei até aqui, cara. Debaixo de uma chuva de faca e canivete, marreta e pé de cabra, eu tô aqui hoje viva, mas agora que eu não vou embora mesmo. Agora eu vou buscar o que é meu, a minha vida, o meu valor. E você, Sil, como todas as pessoas que passam por isso, tem muito valor. Gente, isso está escrito na dor de cada um de nós e no quanto a gente consegue hoje estar vivo, apesar de tanta dor. São décadas, são 30, 40 anos. Não desiste, tem saída. E olha, fica atenta para os sinais da vida e você vai perceber ajuda. Às vezes uma propaganda de rádio aconteceu comigo. Numa propaganda de rádio que eu nunca prestei atenção, veio um telefone, me ocorreu de ligar, liguei, achei uma pessoa, um curso e ali começou uma bola de neve do bem. Mas a gente precisa, em algum momento, assumir essa responsabilidade e começar a acreditar, sabe? Olhar para a natureza, olhar para toda a vida que existe à nossa volta. A vida quer vida, gente. A lei natural, a lei da natureza, e é uma lei universal, é a lei do progresso. Eu tenho certeza que a hora que você decide sair desse lugar, Alexandre, vai ser fácil e rápido? Não. Mas vai sair. Vai sair gradualmente, vai ter conquistas, entre muitas aspas, pequenas. Gente, um passo para frente na direção de que você quer nunca é pequeno. Eu tenho certeza que você vai perceber pessoas, palavras. Se você diz que essa live ou a live que você assistiu já te ajudou, olha aí as coisas acontecendo na sua vida. Às vezes a gente está tão tomado, né? E é lógico, isso é muito normal, pela dor, pelo sofrimento, pela desesperança. Isso é normal, gente, nós somos humanos. Às vezes a gente está tão tomado por isso que acha assim que não tem saída, mas tem. E todas as pessoas que já sofreram e conseguem sair desse lugar e viver de maneira digna, de maneira correta, de maneira bonita, são a prova de que todos nós podemos fazer isso. Da nossa parte, o que a gente puder fazer para ajudar vai ser maravilhoso. É o propósito de vida que a gente tem. Porque a gente já pensou nisso tudo e já passou por isso tudo. Então, não pense que quem fala daqui é alguém lá em cima, superior. Imagina uma reunião de alcoólicos anônimos. Eu visitei algumas vezes a convite de uma amiga. E eu achei aquilo tão bonito, gente. Achei tão lindo, porque eu parei e vi o seguinte, peraí, o cara que está lá na frente falando, que é referência para todos esses alcoólatras aqui, sofredores demais, em situações terríveis, aquele cara que está ali falando e que é referência para eles, é um alcoólatra. Olha que bacana. Não é o fato dele ser um alcoólatra, mas o fato dele estar ali falando e sabendo do que passa na alma de cada um daqueles irmãos dele ali. Então ele ali é a referência de que quem está sentado no banquinho assistindo, como ele estava algum tempo atrás, pode chegar no lugar dele. Diferente de eu falar, por exemplo, quem acredita de Jesus. Alexandre, Gandhi, Madre Teresa. Pô, Alexandre, Gandhi é Gandhi, né? Jesus, quando é que eu vou ser Jesus? Quando é que eu vou fazer o que Gandhi fazia? Tá louco? Nunca vou fazer isso. É tão longe, né? É tão surreal, a gente nem tenta, a gente até desiste.
Mas quando eu olho e falo assim, caramba, aquele cara está até hoje na luta para não voltar a beber, ele é alcoólatra. E ele está aqui, limpo, com a plaquinha de 1 ano, de 10 anos, sei lá de quanto tempo. Isso me motiva a pensar assim, eu também posso sair dessa. E ainda vou ter a ajuda dele, que sabe o caminho. Muito bom, né? Então é isso, gente. Guarda uma frase que eu vou falar aqui, escreve ela. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Acredita. Você não está sozinha, você não está sozinho. Não está mesmo, gente. Não está. Todos nós estamos juntos nessa. E a vida está a seu favor. Então, vamos buscar esse lugar, sabe? Veio o problema, veio a dor, tá bom, dor. Vem, senta um pouquinho. Veio a raiva, veio a tristeza, veio a desesperança. Não briga. Não quero sentir, não quero sentir. Faz o seguinte, dá 5 minutos para ela, para a raiva, para a desesperança. Quando passar 5 minutos, se imagina olhando para a raiva, para a tristeza, para a revolta, para a desesperança e fala assim, olha, já deu 5 minutos. Agora, por favor, libera aqui o sofá, a sala, pode ir, porque agora é a hora de entrar a alegria, a vontade, o otimismo, a resiliência, a vontade de sair desse lugar. Tá bom, gente? Eu agradeço muito a todas vocês, a todos vocês que estiveram aqui. Quem quiser tirar alguma dúvida, trocar alguma informação, manda um direct para nós. Diana, está começando a acabar. Dá uma olhada depois, querida, lá na live, assiste de novo. Gilca também. Gilca, começou a acabar agora, a live vai acabar, chegou no fim. Mas assiste, amiga, para você... Eu acredito que esse conteúdo, se você se identifica com o título, vai te ajudar, tá bom? Eli também, minha amiga, olha, volta lá depois e assiste a live, tá? A gente está terminando agora. Eu agradeço muito a vocês. Não esquece a frase, tá? Não esquece a frase. Tudo vai dar certo. Boa noite para todas, para todos. Fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês.